Eu penso que ninguém se importaria em terminar aqui com esta magnífica exposição do professor. Me sinto, evidentemente, que com uma imensa responsabilidade de dizer essas palavras finais agora do encontro. Eu vou procurar ser breve, porque já estamos bastante adiantados, e focalizar a minha intervenção especificamente na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Eu creio que é um tema que provoca curiosidades, que interessa a todos e que o painel proposto representa um espaço de discussão teórica, acadêmica, com grande potencial para o nosso futuro comum como região. A UNILA é uma universidade muito recente, criada por decreto presidencial em 2010 e tem por característica principal o fato de ser uma universidade federal da integração latino-americana com vocação internacional, prevista para funcionar com a metade do corpo docente de brasileiros e a outra metade composta pelos demais países da América Latina e a mesma divisão no corpo discente. Temos atualmente 700 alunos, 7 nacionalidades, os 4 países do Mercosul, os Estados Partes, temos também Chile, Bolívia, Peru e Equador. Pretendemos rapidamente chegar a Venezuela, Colômbia, América Central e Caribe. O meu grande sonho é ter, já quem sabe em 2012, alunos haitianos, cubanos e demais irmãos da América Central podendo fazer parte dos nossos estudantes. A UNILA é uma universidade bilíngue. As aulas são ministradas em português pelos professores brasileiros e em espanhol pelos demais professores hispanohablantes. Os alunos fazem os seus trabalhos e as suas provas no idioma materno. E funcionamos com o princípio do bilinguismo como um fundamento da universidade. Nós temos já implantados 12 cursos em áreas bastante diferenciadas, que vão da engenharia civil à biologia, relações internacionais, antropologia, sociologia e por aí afora. Pretendemos para o próximo ano abrir, se possível, mais 5 ou 6 cursos. Estamos estudando a possibilidade de abrirmos um curso de arquitetura e urbanismo, um curso de música e artes latino-americanas e algo na área da medicina ou da biomedicina. É um projeto muito recente, com 700 alunos, a maior parte deles advindas do Paraguai. Muitos estudantes uruguaios, mas também argentinos, chilenos, como já disse, de outros países. Quando o projeto estiver concluído plenamente e a universidade funcionando
em sua potência máxima, nós pretendemos alcançar 10 mil estudantes, metade de brasileiros e metade dos demais países, com os quais estamos estabelecendo convênios. Os alunos brasileiros são todos selecionados pelo novo sistema de acesso à educação superior, que representa uma verdadeira revolução para os padrões brasileiros de acesso à universidade. A base social dos alunos das universidades federais, das 14 novas universidades federais criadas na gestão passada, é formada sobretudo por alunos e alunas advindos dos estratos populares da população brasileira. Negros, brancos, brancos, pobres das periferias das grandes cidades. Ao longo dos anos, isso será uma verdadeira revolução tranquila, como os quebecoises costumam dizer, no seu processo de mudança política que aconteceu no Canadá nos anos 60. Nós estamos confiantes de que este processo, que se iniciou pela graduação, alcançará brevemente a pesquisa e aí em nível de pós-graduação e mestrado e doutorado. Para alcançar esse objetivo, estamos criando as cátedras latino-americanas, por meio das quais temas específicos ligados à produção teórica de grandes latino-americanistas são desenvolvidos sempre por um intelectual latino-americano, tendo já 25 cátedras constituídas. A cátedra Celso Furtado, por exemplo, foi instituída por Aldo Ferrer e se reúne com periodicidade para tratar dos temas do desenvolvimento econômico latino-americano. Com os maiores especialistas que temos no Brasil e na região, trazendo para unir a massa crítica para formar os professores, formar os nossos alunos e criar condições para desenvolver futuros programas de pós-graduação com pesquisa que é o que nos interessa. Também contamos com o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, área de vital interesse para futuros intercâmbios com o Instituto Social do Mercosul. Por intermédio do IMEA, nós podemos também criar um polo catalisador de grandes especialistas nos temas da integração da América Latina e Caribe e produzir conjuntamente com o Instituto Social sinergias do que concerne as políticas de desenvolvimento social. Como seria mais Instituto Mercosul de Estudos Avançados, IMEA. Este é o quadro, o estado das artes em que nós nos encontramos. Fizemos recentemente uma convocatória pública para contratar novos professores, convidados apenas por 2 anos, porque os professores, doutores, são todos, no caso das universidades federais, ingressam por meio de concurso público, que é bastante mais rigoroso. A seleção simplificada foi realizada em tempo recorde para a contratação de 30 professores convidados
em caráter de urgência. Tivemos para este concurso 1.000 inscritos, o que demonstra a expectativa positiva que a universidade desperta não só no Brasil, mas nos demais países da América Latina. 50% dos selecionados nessa seleção foram de professores de outros países da América Latina. Há argentinos, há equatorianos, bolivianos, paraguaios, entre os nossos professores. Por isso eu creio que estamos cumprindo com o ideal do presidente Lula quando imaginou a criação da universidade, instalar esta universidade numa região de fronteira, como é a cidade de Foz do Iguaçu, que tem as suas cidades irmãs na Argentina e no Paraguai, conformando um marco trinacional da integração regional. A sede da universidade permanente começou a ser construída a questão de 15 dias e é um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, um velho comunista, vivo até os dias de hoje e sempre portador de uma utopia latino-americanista, que desenhou o projeto da universidade e que começa a ser construída já neste momento, com um espaço amplo para uma grande biblioteca latino-americana. As maiores bibliotecas sobre a América Latina estão ou nos Estados Unidos ou na Alemanha. Espaços culturais, laboratórios, salas de aula, enfim, toda uma área que funcionará dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, que doou o terreno e com a qual nós vamos contar certamente daqui a 2 anos, o prazo previsto para a conclusão das obras. Esse é o quadro, essas são as perspectivas e as potencialidades deste que é um projeto generoso para ser incorporado às perspectivas regionais e nacionais dos países da América Latina, fruto de uma visão integracionista que surge por iniciativa do presidente Lula. Nós hoje acreditamos que tanto a UNIVA, o IMEA, quanto as áreas futuras de pesquisa têm um imenso desafio de formular as bases que nós poderíamos, com alguma ousadia, chamar de doutrina da integração regional, fazendo contraponto com o pensamento militar dos anos 70, que se alavancou das doutrinas de segurança nacional. Com democracia, com desenvolvimento econômico, com educação, nós podemos perfeitamente imaginar uma nova base de desenvolvimento regional. E o papel da UNIVA deve ser esse: integrar por meio do conhecimento. O discurso integracionista está presente desde o UNIVA, mas não se realiza plenamente. A ideia de alcançar essa integração por intermédio de um maior conhecimento do que é a América Latina hoje é o que move a construção dessa universidade. Na formulação dessa doutrina, nós não temos a pretensão de
criar modelos metafísicos e abstratos a partir das cabeças bem pensantes dos intelectuais que venham a coabitar conosco este espaço generoso. A nossa ideia é de que, a partir das experiências, dos acordos e tratados realmente existentes, é possível, pelo que já foi acumulado, a produção de sínteses intelectuais que possam mostrar como aprofundar e aperfeiçoar o caminho da interação. Os temas estão postos sobre a mesa: o desenvolvimento econômico, a integração da infraestrutura física e energética, a democracia participativa, as políticas sociais, a segurança e a defesa do continente, a segurança alimentar. São temas incontornáveis para se pensar o nosso processo de integração em novas bases, num projeto inovador como esse que é o livro. No campo específico das políticas sociais, o que foi construído nos últimos anos, seja por meio das cúpulas sociais do Mercosul, que fizeram já 10 edições aqui no Paraguai, seja por meio do programa e do plano estratégico de ação social do Mercosul, que estabelece os eixos e as diretrizes para essa maior integração. Eu creio que abre-se com essas linhas e com a Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos Sociais uma perspectiva que nós nunca tivemos na região para efeito de aprofundamento do Mercosul e das conquistas sociais do Mercosul. Mais do que nunca, nós podemos falar em construção de uma política social comum. Nós temos que lutar e ousar nessa perspectiva. Nós temos que buscar a constituição de fundos que financiem essa política. Se o FOSEM tem 100 milhões de dólares ao ano, por que não se pode ter um fundo de coesão e desenvolvimento social do Mercosul no mesmo patamar? Programas, boas práticas, iniciativas de integração que possam se desenvolver alavancadas por esses recursos não faltam. E o papel das nossas organizações, eu creio que cada vez mais é contribuir para que esses programas se multipliquem, colado na agenda dos governos, colado na agenda da sociedade. A análise que a gente faz muitas vezes sobre esse processo é que o governo esteve, nesses últimos anos, à esquerda da sociedade no que se refere à integração da verdade. Mas as sociedades estão à frente das universidades. As universidades, os institutos de pesquisas, os centros de investigação têm que fazer um esforço extraordinário para alcançar e retribuir para a sociedade, para os governos de esquerda que acreditam nesse projeto, com subsídios intelectuais, com propostas, com melhores ideias, boas práticas e boas ideias de criação. Não vou mais ficar fazendo discurso, quero agradecer e convidar todos e todas para visitarem a nossa universidade, a começar pelo professor Ivanova, a sua querida filha que nos honra e nos honrou desse instituto durante tanto tempo para ir nos visitar, e evidentemente ao nosso querido Luiz.
Temos um dever de casa a cumprir, que é de imediato retomar a ideia do convênio e firmar esse convênio o quanto antes no Instituto e ao Lima, e eu ofereço a nossa sede lá para que esse ato seja realizado no Foz do Iguaçu. Muito obrigado.